Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse momento aqui no canal do Padre Jailson. Já convido você para hoje, agora nesse momento, ler o Santo Evangelho. O Evangelho que se encontra no livro de Mateus, do capítulo 5, do versículo 20 ao capítulo 25. Então, vamos aqui para começar o Evangelho, mas antes de ler, já peço a você que se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, dá o teu like e faça também seu comentário. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvisto o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem mata será castigado pelo juiz do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão, roca, que quer dizer louco, será castigado pelo grande tribunal, pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da hiena, o fogo do inferno. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entrar em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade, te digo, dali não sairá antes de teres pagado o último centavo. Palavra da salvação, ora a vós, Senhor. Veja só, meu irmão e minha irmã, este Evangelho, ele é autêntico. Ele traz para nós uma releitura do que hoje está acontecendo no mundo. Já se acontecia naquele tempo de Jesus. Mas será que hoje também esse Evangelho é autêntico? Ele traz para nós aqui uma lição? Bom, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 20, até o versículo 26, é claramente falando aqui de como nós devemos se comportar diante da sociedade ou no mundo que a gente convive hoje. Não é verdade? Veja só, aqui no versículo 20 vai dizer assim: digo-vos, pois, essas coisas, se a justiça não é maior do que a dos escribas, fariseu, não entrarás no reino do céu. Aqui está dizendo assim: digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus, dos escribas, não entrará no reino do céu. O que quer dizer? Quer dizer que o Senhor está falando assim para mim, para você. Olha, é o seguinte: você pode ter o tribunal que for, o juiz que for, mas se você não andar na linha, você será posto e não ganhará o reino do céu. E mais adiante vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos. Aqui está dizendo, olha, você, por que os antigos? Porque o povo antigo sempre eles era prudente. E algumas pessoas dali, daquela redondeza, que muitas vezes era desobediente à palavra, desobediente ao seu chefe. E veja só, aqui na palavra de Deus vai dizer o que? A gente não pode dizer coisas por coisas. Ou seja, a gente não pode julgar o irmão, dizer que o irmão é louco.
a gente muitas vezes faz isso. A gente começa a falar coisas que não convém, porque a gente vai pagar diante do tribunal, seja o tribunal aqui da terra ou o tribunal de Deus. A gente vê que hoje em dia, por exemplo, a pessoa que mata a pessoa, né? O que que ela vai ter? Um julgamento. O julgamento diante dos seus ministros aqui na terra. Mas é preciso que a gente entre em sintonia com essa palavra de Deus. Como é que eu posso praticar a palavra de Deus se eu não estou respeitando o irmão, se eu não estou sendo fiel à palavra de Deus? Não é verdade? Se eu sou um religioso cristão, se você é um religioso cristão que pratica a palavra de Deus, que vai à missa todos os domingos, dia santo feriado, mas você não pratica o que está na palavra de Deus, você lê a palavra de Deus todos os domingos, ouve o padre falar, mas você chega em casa e começa a praguejar, você começa a falar coisas que não convém. Veja só, basta você ver a situação de hoje da sociedade. O que está acontecendo de hoje? Há o maior bandido que existe hoje em dia, sendo, digamos assim, julgado. Muitos bandidos foram julgados, ou seja, filhos de Deus, lógico, mas assim, mas a gente tem que ter cuidado com as palavras. O Evangelho aqui vem nos orientar, aqui no versículo, veja só, no versículo 23 vai dizer assim: se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: não, mas eu pago o dízimo, eu estou ali constantemente na igreja e dou minha oferta. Mas aí você odeia teu amigo, você odeia teus irmãos, ou seja, você fala contra aquela pessoa, fofoca demais. Então aquela tua oferta não servirá de nada, entende? Lá adianta assim, olha, o próprio Evangelho vai dizer assim, olha, dá um conselho para você. Antes de você comungar, antes de você reconciliar, antes de você se ofertar-se, chega primeiro aquele teu inimigo, vá até aquele teu irmão e peça perdão. Isso vale também, hoje está sendo assim na sociedade. Os poderosos que têm dinheiro, eles pensam que tem tudo, né? Mas, veja só, o juiz supremo, que é Deus, imagine só, se aqui na terra existem juízes, advogados, majestades, que se você errou alguma coisa, faz alguma coisa de errado, você vai ter que pagar. Imagine lá no céu. Lógico que tem aquela ideia, Deus misericordioso, Deus perdoa. Mas veja só, Deus perdoa. Mas o que ele perdoa várias vezes, não é verdade? Mas se Deus perdoa várias vezes, mas Deus também, ele dá o exemplo. Então é preciso que eu tenha essa condição de reconhecer de que eu erro. Eu também erro. Eu vejo, eu estou assistindo que acolá, os depoimentos que está acontecendo desse julgamento do ex-presidente, a gente vê como é que é as coisas, né? A gente viu o que aconteceu, mas agora todos que estão ali sendo interrogados dizem assim, não sei com sua legítima defesa, mas é que o Evangelho ele vai bem esse ponto, sabe? Olha que o Evangelho diz assim, olha aqui, aqui no versículo 25 vai dizer assim: entrais em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministério e seja posto em prisão. Olha só, meu irmão, se a gente andar na linha certa, a gente não vai à prisão, né? Jesus Cristo foi preso, crucificado por uma razão maior, para te dar a salvação. Mas aqui se refere a quê? Se refere ao nosso sentido. A pode ser uma prisão espiritual, que a gente está preso espiritualmente nessa vida que muitas vezes a gente não sabe como vai ser daqui para o futuro. Mas é necessário que
eu entro eu não posso, por exemplo, dizer para outro irmão, não, você é louco, fulano, você fez isso, você é um miserável, condenar as pessoas, sem ver de quê. Melhor a gente entrar em reconciliação, em acordo, em paz, porque senão a gente correrá o risco, eu e você, de ir para o inferno. Está aqui, está falando na palavra de Deus, olha só, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem mata será castigado pelo juiz do tribunal. Hoje, todo mundo na sociedade é isso, né, que está acontecendo. Mas você vai ser julgado. Aí aqui vai dizer assim, ó, mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão roca, que quer dizer aqui louco, miserável, infeliz, será castigado pelo grande tribunal, pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado pelo fogo do inferno. Então é melhor a gente ser prudente e começar a pedir perdão dos nossos erros e se reconciliar. Se você tem um inimigo, se você não gostou daquele teu irmão ou daquela pessoa, ou porque alguma coisa aconteceu, chega até ele, peça perdão, porque você está aqui nessa aparência desse mundo, mas você não sabe o que vai acontecer quando você partir daqui, porque você é pó, você morrerá um dia. O juiz maior é Jesus Cristo, é Deus que está a se revelar. Ele está com o martelo na mão, ele tem um livro que tem o seu nome registrado e vai dizer assim para você, olha, você fez isso. Não sou eu que estou dizendo, não. A própria palavra, lá no livro de Apocalipse, você vai ver todo aquele roteiro. Então, tenhamos cuidado para nós não sermos julgados, porque, ou senão, julgado ir para o inferno. Tem uma santa da igreja, Santa Catarina, Santa Faustina, que ela tem a visão do inferno. O inferno está cheio de pessoas que estão lá sofrendo no fogo eterno. Então, meu irmão, é preciso que eu e você, entre reconciliação, você participa da igreja, mas não se converte, porque o seu coração ainda está duro, fechado. Abre seu coração. Não adianta nada se eu for para a missa todo dia ou todo domingo e não quero me libertar. Estou ali como um enfeite para dizer, como egoísta e fariseu e hipócrita, olha, estou indo à missa. É uma fantasia. Aquele que vai à missa, aquele que é fiel, que perdoa o irmão, aquele que está sempre atento com a palavra, aquele que não tem raiva, lógico que a gente tem raiva, mas aquele que a gente não guarda no coração e perdoa uns aos outros. Então Deus o abençoe, essa foi a reflexão do Evangelho de hoje, do Evangelho diário. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Estamos juntos.